Nós estamos já resolvendo, já estamos normalizando para darmos início às nossas atividades. Grande abraço, Miguel Brambila. Nós estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Hoje, nesta sexta-feira, final de semana, 11 horas 37 minutos. Estamos no dia 19 de junho. Nós estamos também, Miguel Brambila, destacando a toda a audiência que participa junto com a gente, que as temperaturas estão na casa de 21 graus. Nós temos o sol de forma mais tímida, iniciando, né, dando aí o ar da sua graça nesta sexta-feira, bem como a previsão do tempo destacava. E a previsão do tempo também destaca que as temperaturas poderão beirar a casa dos 25 graus. Integra o nosso time de hoje do Sabe Caxias by Bitcom, ele, né, que está aqui junto com a gente, já vai conversar, mas primeiramente sua saudação, Miguel Brambila, vai nos trazer informações, Ivan Esgaraboto, que está aqui junto com a gente. Mas, Miguel Brambila, um espaço para a sua saudação introdutória, bom dia. Ok, Edinho, bom dia a todos, bom dia Edinho Soares, bom dia Ivan Esgaraboto e toda a nossa audiência, sempre é um prazer aí estar conversando com essa turma, bom dia a todos. Beleza, vamos então aqui agora com ele, né, trazendo já algumas informações para nós aqui na programação. Ivan Esgaraboto, as informações que você traz são informações imprescindíveis de serem ao conhecimento público, mas informações tristes, né, para isso. Edinho Brambila, internauta da Bitcom TV do Sabe Caxias by Bitcom. A Secretaria Municipal da Saúde informou hoje, nesta manhã, o 9º óbito por coronavírus. Trata-se de uma idosa de 84 anos que internou na UTI do Hospital Vivi Ramos no dia 9 de junho e faleceu hoje, dia 19 de junho, às 7 horas da manhã e 35 minutos. A idosa tinha doença cardiovascular crônica. Dessa forma, Caxias do Sul registra 4 óbitos masculinos de 58, 69, 74 e 79 anos e 5 femininos de 63, 84, 87, 96 e 97 anos. Portanto, Brambila, hoje a Secretaria Municipal da Saúde divulgou a 9º óbito por coronavírus aqui em Caxias do Sul. Miguel. Ok, muito obrigado, Ivan, pela informação, né? Lamentável, né? As nossas condolências à família e a todos os envolvidos. Estamos aí com um número relativamente baixo, considerando o Brasil e o mundo todo, mas como nós temos dito desde sempre, ela vem descendo, esta pandemia, em direção ao sul, e com a chegada do inverno, que ainda, felizmente, nos protegeu, porque este atraso do frio, este atraso das chuvas, apesar de outros prejuízos, se tivéssemos fechados em casa, com as casas fechadas e a umidade toda e as epidemias tradicionais do inverno, nós teríamos tido piores estatísticas. Mas é claro que ainda são números que provavelmente, infelizmente, para todos nós devem crescer, Edinho. Ivan. E o que chama atenção também, nós estávamos comentando ontem, né, de que o Brasil está prestes a chegar à marca de 1 milhão de infectados de Covid-19, né? E nós estamos bem próximos já de chegar à marca dos 50 mil mortes para o nosso país. E nós estávamos fazendo um desafio, lembra, no início dessa semana, que nós falamos quando é que Caxias do Sul chegaria a 500, né? E olha só, nós já ultrapassamos a marca dos 500. E nós podemos, Miguel, hoje, tá? Olha, eu quero chamar a atenção para esse detalhe, atingir aqui em Caxias do Sul mais de 550 mil. As pessoas vão dizer assim, mas o que está acontecendo? Né? Nós temos com 540 casos, né, de Covid-19. Nós podemos ultrapassar, chegar a quase 600 casos. Agora sim, deixa eu explicar por quê. Porque nós temos 62 casos que estão aguardando resultados. E os casos que estão aguardando resultados, eles só vão à solicitação quando está praticamente já confirmado que é Covid-19. Porque o que acontece? Quando a pessoa diz assim, eu estou sem olfato, estou sem respirar há tantos dias, febre de tanto, já é todos os indícios para que seja solicitado o exame. Então nós podemos ultrapassar a barreira dos 600 hoje e também ultrapassar a triste barreira de 1 milhão de casos aqui no Brasil nessa data de hoje. É verdade. E em alguns momentos do programa, inclusive, né, colocaste muito bem, Edinho, a questão da testagem, né? Se tivéssemos aí uma maior
testagem, mas inclusive eu gostaria de comentar aqui a questão dos testes da Universidade de Caxias do Sul, como estão, de que forma estão atendendo a sociedade, uma vez que é uma fundação e tem aí isenção de impostos devido à filantropia, que seguidamente é questionada, inclusive. Acho que deveria haver uma maior participação da Universidade de Caxias do Sul nessa questão de expandir de uma forma acessível e até mesmo gratuita ou financiada para a população a testagem, né, para o município. Porque a informação que se tem é que os testes são bem caros, né? R$200 os testes que demoram. A subnotificação também. Então, qual é a contrapartida de uma fundação filantrópica se não serve nesse sentido, né, à sociedade? Acho que é importante a participação da Universidade de Caxias do Sul neste momento e que venha à tona e que fale sobre isso, né? Que alguém pergunte como é que está essa questão da testagem. Tem teste de farmácia também que é bem caro. Ou seja, vão morrer os pobres primeiro, depois os ricos vão né, dizer que não era necessário o isolamento quando nós estamos em bandeira vermelha e corremos o risco de, se continuar nesta velocidade, entrarmos em lockdown, o que seria muito pior ainda para a economia, Di. Alguns detalhes que é interessante, o custo de um exame de Covid, ele superaria hoje numa farmácia a casa dos R$300. Ele foi estipulado, não é estipulado, ele foi contabilizado pelo governo que custaria em torno de 250. Ele poderia subir muito mais alto que isso. Você falou até com bastante conhecimento de profundidade. Me dá a sensação que hoje é 160, né? Que o governo está pagando 160, em torno de R$180. Diz que seriam os custos mínimos, não tem custo de logística nisso, só tem os custos dos insumos em cima de tudo isso. Mas é como você falou, como é que vai testar em massa todo mundo se há um custo para fazer o exame? E depois um detalhe, né? O exame ele tem a data certa para ser feito. Por que eles aguardam você chegar lá no hospital com todos os sintomas? Porque aí o exame apontará se realmente ou não, porque se você não ainda tiver com o Covid, mas acha que está, no achômetro, aí o exame pode dar errado, porque o exame ele pode dar negativo e você está ainda assintomático, estando positivo. Então, é muito delicado esse ponto. Agora, você falasse em Universidade de Caxias do Sul, eu estava aqui ontem, Miguel, nós conversamos com o prefeito de Cotiporã, presidente da MESN, da Associação dos Municípios aqui da Encosta do Nordeste, e ele disse que a Universidade de Caxias do Sul está prontamente se colocando à disposição, está envolvida num grupo de operação que eles estão montando para a região da Serra, para que possam ter sempre como confrontar os laudos e os decretos da bandeira do governador Eduardo Leite. Confrontar, a gente diz, apresentar sua versão, né, para que possa... É como as pessoas vão fazer uma perícia. É a perícia do governo contra a perícia médica, né, do médico da pessoa com o médico do governo, né, do governo, ou melhor, do setor de previdência. É mais ou menos nessa ideia para o pessoal poder entender. É um laudo de cada um dos solicitantes e depois, né, um órgão, um assento para poder verificar qual é o laudo que vai dar atenção. Seria mais ou menos nesse sentido que estão buscando essa viabilização de tudo isso. Mas você disse muito bem, os casos estão subindo. Os municípios, para a semana que vem, os próximos dias, querem colocar mais leitos disponíveis. Caxias do Sul estaria já vindo com o Hospital Geral com mais alguns leitos. Gramado se prontificou, segundo a notificação do prefeito, com mais 10 leitos. Estaria fazendo um levante Farroupilha para apresentar de 3 a 5 leitos. Bento Gonçalves estaria também fazendo um levante para apresentar em torno de 7 a 10 leitos, para totalizar um ótimo número de leitos disponíveis pela região serrana, para aí sim mostrar para o governador a força dos prefeitos de Caxias do Sul, da região Caxias do Sul e região, macro-região Caxias, para que forçasse, nesse quesito, né, de disponibilidade de leitos, atingisse a bandeira verde, que influenciaria para a queda da bandeira laranja. Só que até mesmo, né, nessa colocação, Miguel Brambila, o presidente da MESN, ele disse assim que é lamentável ver que quem está carregando toda essa conta é os municípios, e ele disse que gostaria de ver o governo e junto com o governador mais atuante em abrir leitos e não simplesmente cobrar dos municípios para que o faça a responsabilidade que é do próprio governo do estado. Sim, pois é, a briga política continua e aí nós temos que realmente, como cidadãos, né, ficar sem saber o que fazer, porque é verdade, criticar é muito fácil,
E as autoridades aí se sentem acuadas, muitas vezes, pela crítica vazia de quem não está na linha de frente e não está agindo. Mas acompanhar, prestar contas, fiscalizar, são fatos, né? O dinheiro, por exemplo, que foi liberado aí tardiamente, é verdade, que deveria chegar no fim de maio, dos 60 bilhões que seriam pagos em 2 parcelas do governo federal a estados e municípios, de que forma está sendo administrado? De que forma a transparência disso tudo está sendo utilizada? De que forma os gastos, né, gerais estão sendo feitos nesse sentido? Uhum. É novidade para todos, e há um princípio, né, que se você tiver as rodas do automóvel com os parafusos frouxos, você não pode acelerar, porque caso contrário, né, as rodas vão cair, não é, Jim? Tripida, então, né? Não, e você corre o risco de perder o controle, né, não somente... e nesse sentido, você tem que apostar como cidadão, e a aposta sempre é um risco de derrota, porque é uma aposta. Então você veja a insegurança política que nós estamos vivendo. Eu ainda acho que os prefeitos tardiamente estão fazendo aí uma tempestade, porque deveriam então ter questionado essa questão das bandeiras antes, lá no começo. Porque eles não imaginavam então que fossem chegar ao critério da bandeira vermelha, se discordavam porque estavam esperando o quê? Né? Estavam esperando acontecer, então quer dizer, você começa aí um jogo, cria uma regra, aí no meio do jogo você vai para o tapetão porque o teu time está perdendo, né? Isso é coisa de varziano. Eu não acho isso muito bom, eu acho isso horrível, né? Não, então quer dizer, eu não acho que o Estado esteja questionando os municípios, desde que os números sejam transparentes e reais. Creio sim que haverá flexibilidade. Se não há a flexibilidade é porque a questão realmente está séria. Nós precisamos acreditar em alguma coisa. Nós não podemos simplesmente... O estudo da Universidade de Pelotas, de testagem, o trabalho das bandeiras teve uma repercussão nacional no começo, né? Não há muito tempo, porque nós estamos cada dia, né, um século, né, nesse momento de pandemia. E nenhum prefeito apresentou um questionamento sobre isso. Não, aqui no meu município eu gostaria de fazer assim, assado. Aí agora, né, porque assim, a questão do Porto Alegre também, a região metropolitana está correndo o risco de já cair na região, na bandeira vermelha. A doença ela é muito rápida, os assintomáticos, e por isso que não tendo testagem, em uma semana este número de 500, 600 pode pular para 1.000. Daqui a pouco um surto surge, né, num asilo, em algum lugar de aglomeração. Nós tivemos os shoppings lotados a semana passada, a pessoa não usa a máscara corretamente, usa a máscara do queixo, né? Mercados pequenos também, de mercados bem pequenos, onde as prateleiras são pequenas, há também um alto índice de possibilidade de contágio. Então, quer dizer, é uma bagunça, uma baderna, e continua sendo. Nós vamos aprender que isso não serve para nada, vamos ter que rever aí a questão da jurisdição, a judicialização, né? Agora nós vamos confrontar laudos, por exemplo, da Universidade de Pelotas com a Universidade de Caxias do Sul, vai ficar uma guerra de universidades, então, né? E aí é complicado, realmente nós estamos desgovernados em vários pontos, e é muito ruim isso. Sim, Miguel, eu gostaria que você também fizesse uma observação. Nós falamos agora sobre linha executiva, né? E nós pautamos também sobre linha jurídica, né, que são dois poderes que estão sendo chamados para as deliberações, né? 2 poderes que estão sendo convocados para que venham deliberar sobre essa questão. E cadê o legislativo dessa história? Cadê nossos deputados? É verdade, né? E também os deputados deveriam estar ajudando, inclusive, se não com o dinheiro do salário, pelo menos com maior caridade pública, para dar exemplo. Sabe-se que a caridade real ela não deve ser pública, mas neste momento a caridade, né, deveria ser pública. Agora, o que farão os vereadores, deputados estaduais e federais nesse sentido de legislar? Protestar, e não estão protestando, é verdade, estão deixando o barco correr, no sentido de que ninguém sabe nada, Dinho, né? Todo mundo está apavorado com isso, ninguém sabe nada, nunca vivemos algo semelhante, né? A dexametasona é um remédio que reduz um pouco o índice de mortalidade. Seria bom se soubéssemos que sobreviveríamos sem sequelas ao vírus, e aí você já passar por esta angústia cotidiana. As pessoas estão angustiadas,
e cada dia que passa a psicologia se torna mais necessária, a psiquiatria, a fé, você acorda sempre com a esperança de renovação, vou me recompor, vou me renovar, vou recomeçar, mas quando termina o dia você parece que não produziu o suficiente para encontrar a liberdade. Nós estamos em cárceres domésticos, subordinados aí a uma instabilidade social e econômica, nem capitalismo, nem socialismo, nem liberalismo resolvem. Nós temos uma desconfiança generalizada dos políticos, então realmente nós estamos aí num momento, né, de pseudo-apocalipse. Nós não vamos achar que o mundo vai acabar, mas ainda nós estamos no ioiô do vai para frente e vai para trás. Eu sigo dizendo que não, você não pode. Então, se você tem dúvidas, bota as cartas na mesa. E nós ficamos jogando este pôquer político, esse blefe político, visando somente eleições. Este é o resultado de um Brasil de oportunistas políticos, que estão visando somente as eleições, todos. Né? Porque dependendo do seu viés político, você contesta, você aceita, você não aceita, e aí, independente, não pense que todo mundo que está querendo abrir a economia, que eu acho que é necessário, está preocupado com a economia, estão preocupados com os votos, estão preocupados com a reeleição ou eleição. Isso deve ser muito claro nesse sentido, em todos os lugares. A vida, e como temos dito, eu quero insistir nessa tese, Edinho, vai chegar o momento que nós temos que aprender que o crime maior é você disseminar a pandemia. Então, nós teríamos que aumentar o direcionamento na questão de regras de trânsito mais rígidas, no sentido das máscaras padronizadas, no sentido de uma impossível contaminação, uma restrição, e dar o direito, sim, de ir e vir. Porque, caso contrário, nós não teremos saída, né? Está muito lento isso, nós não podemos ficar mais um ano nesse sentido, nós não podemos ficar mais 6 meses nesse sentido. E não adianta você achar, muito simplesmente, que passado o pico, a doença sumiu porque ela chegou no pico, né? Ela vai chegar no pico estatístico, vai o quê? Vai se jogar da montanha, né? Vai vir uma onda, né? Uma senoide, vai continuar vindo outros picos de contaminação, a não ser que tivesse uma cura, né? E ainda não tem. Então, portanto, enquanto isso não acontecer, nós temos que ter uma saída mais arriscada, eu diria, mas porém mais de uma forma de uma responsabilidade individual maior. Isso sim, eu acho necessário para que a gente possa conseguir trabalhar em todas as áreas, não somente o comércio essencial. Todas as pessoas precisam sobreviver, já que os estados não vão sustentar as pessoas, né? Ninguém vai pagar tuas contas, ninguém vai sustentar tua empresa e ninguém vai pagar o salário dos teus funcionários. E não há um plano nacional disso, né? Não há um plano nacional. A bravata, a propaganda pública é mentirosa. Há roubo na questão emergencial, não chegou para todos, não há um plano de saúde para as empresas na economia. Nós estamos vivendo um escândalo político aí da prisão do Queiroz e os pilares da República seguem abalados. Então, quer dizer, daqui a pouco todo mundo vai sair às ruas revoltados, não espere muito tempo isso, não, ninguém vai ficar aguentando, né, essa briga de Estado com municípios pacificamente, né, um fala, outro não fala, agora vamos para a justiça, agora as universidades vão brigar entre si, né, e cada um fala o que, né, por que não fizeram antes, né, esse negócio das bandeiras, né? É uma hipocrisia, uma briga de poderes e de vaidades, Edinho. Eu gostaria que você desse fizesse uma observação nesse sentido. Claro que quando a gente faz, nós temos agora 5 minutos para meio-dia, mas quando a gente faz uma pergunta nesse teor, não tem como nós não observarmos o que está acontecendo no quintal da gente, que é aqui Caxias do Sul. Como é que tu vê a atuação do Poder Legislativo municipal sobre essas deliberações, que também, né, esses são os representantes do povo? E eles também estão aí para ser os nossos porta-voz nos respeitos de solicitar as coisas ao governador, ao prefeito, cobrar aqui das nossas regiões. Como é que você analisa tudo isso, Miguel, nessa reta final de programa? Passa muito rápido, né? É verdade, eu não tenho visto presença do Legislativo, pelo menos porque assim como nós estamos, né, acompanhando tudo em termos de home office, Edinho, e inclusive, né, não tenho visto grande presença do Legislativo nessa questão. Não tenho visto aí uma atuação mais dinâmica nesse sentido. Não tenho visto nada que possa realmente dizer que eles estão buscando
né, algum tipo de responsabilização para si. Mas nesse momento também tem uma outra questão. O debate ele será feito de uma maneira, vamos dizer assim, positiva até um certo ponto, porque o que farão os vereadores, né? Nós colocaremos mais gente na briga. Então, quer dizer, nesse momento, quem tem que estar brigando mesmo é o prefeito, né? E as câmaras, a Câmara e os sindicatos, esses precisam sim, né, estar na maior força de liderança. Eu acredito que o Legislativo caxiense terá que se posicionar nessa questão sim de propor ideias como essa que nós estamos propondo de regulamentar melhor, não só por decreto, essa questão, e talvez tivessem que debater também uma questão das bandeiras, mas não vejo grande presença do Legislativo, não, nesse sentido. Vejo sim a presença nas redes sociais de candidatos que estão querendo antecipar a campanha, esse sim, né? Candidatos bolsonaristas aí, e outros tantos que estão aí somente, né, fazendo o seu trabalho, criticando tudo sem argumentos, né, dizendo que justamente para ganhar votos antecipados. Isso eu tenho visto. Agora, publicamente, dos nossos vereadores, não tenho, e eu acho errado, né? Então, quer dizer, o que eu tenho visto é uma omissão mesmo, né? Resumindo. É interessante, né, Miguel? A gente fica observando e ouvindo ao mesmo tempo, e a gente olha números, né? E a gente fica agora, ontem nós estávamos falando também, eu e você, sobre a nova onda de Pequim, mostrando que parece que o Brasil está numa luta, né, para ver o que nós vamos fazer, mas ao mesmo tempo parece que está passando batido esse observar de que, e atitude contra isso, de que tem mortes acontecendo, e mais mortes. Eu estava acompanhando agora há pouco pela manhã um lance esportivo, e estavam falando que o jogo ocorria e ao lado, próximo ao hospital, mortos ocorrendo, enquanto uma partida de futebol ocorria num duelo entre futebol e Covid-19. Até Ivan Garaboto chega aqui com a gente e já nos complementa mais sobre esse detalhe. Ivan Garaboto, por gentileza, nos aprofunde um pouco mais com essas informações sobre isso. Era isso mesmo, Ivan? É isso mesmo, Brambila e Edinho. Nessa quinta-feira teve o retorno do Campeonato Carioca entre Bangu e Flamengo, no estádio do Maracanã. Fluminense? Oi? Foi Fluminense, né? Não, Flamengo. Bangu e Flamengo. Flamengo. É? Isso. 3-0 Flamengo. E eu até comentei no debate do lance esportivo, Brambila, que o jogo terminou Bangu 0, Flamengo 3 gols no Maracanã e 2 mortes ao lado do Maracanã, que é um hospital de campanha, e 2 pessoas infelizmente perderam a vida nessa quinta-feira. Miguel. Então terminou Bangu 0, Flamengo 3, né? E Covid 2 e vida 0, né? Isso. E eu tenho uma situação, Brambila, que eu acompanhei o jogo, assim, logicamente foi só pela internet, já que o jogo não estava na televisão por causa de direitos autorais. E um narrador falou o seguinte, que bom, a pandemia está aí, mas o jogo voltou. O futebol voltou. É um absurdo isso, tu ouvir de uma pessoa, de um narrador, de um profissional de comunicação, dizer, não, a pandemia está aí, mas o importante é que o futebol voltou. É lamentável. As pessoas estão pensando em si, né? Eu escrevi uma música quando eu tinha 19 anos, que está no meu CD de 2009, se chama Papo Furado, né? É todo papo furado, né? Tá todo neurose ainda não tem cura, né? Todo papo furado, tá todo mundo sonhando para si mesmo, né? Uma coisa assim. Já nem me lembro mais, mas tá no meu CD, Papo Furado, essa música. Todo mundo pensa em si mesmo, né? Uma neurose social. Todo mundo quer. Então nós somos ainda canibais, Ivan, né? Você veja bem, Edinho, né? Nesse sentido, né? Uma notícia triste para nós todos. Obrigado, Ivan, pelas informações. Pena que é o final do programa, para que a gente possa avançar também nessa ideia, nessa colaboração. Obrigado, meu irmão. Brambila, tem mais uma notícia, se puder dar um espaço. Claro. É o Edinho que manda aí. Teve um manifesto na prefeitura nessa manhã. O prefeito Flávio Cassina, o vice-prefeito Ed Aloy Frisso e os secretários municipais da Saúde, Urbanismo e Segurança foram até os manifestantes em frente ao centro administrativo na manhã dessa sexta-feira. O grupo representante, em sua maioria do setor do comércio, pediu que os estabelecimentos continuem trabalhando e conclama
ajuda da prefeitura para sensibilizar o governo do estado nesse sentido. O Cassina ouviu alguns manifestantes e tentou explicar que, como comerciante há 58 anos, entende bem o lado deles. Ele afirmou que o município está empenhado para reverter a cor da bandeira, juntamente com os municípios da região. Já o secretário da Saúde, o Dr. Jorge Castro, falou do que é necessário na área, como o número de leitos para a mudança do modelo de distanciamento do Estado. E o secretário de Segurança, o Ernesto Larrado dos Santos, o conhecido como Júnior, explicou a presença da Guarda Municipal nas ações de fiscalização no município. Pois é, né? Que essa informação ela é importante, sim. Acho que os comerciantes têm que fazer isso. É preciso trabalhar. Nós não podemos, né, viver. Ninguém paga o faturamento. Então, você veja que o resultado dessa bagunça talvez seja uma reorganização da casa, Ivan e Edinho. E nós temos dito isso no programa, né? Então, eu creio sim que é preciso que os municípios se unam. Então, esses municípios que estão contestando a questão da bandeira, que vão novamente, e vão todos, se precisar bater na porta do governo todos os dias, e não coloque uma fiscal. Não estou pregando aqui a desordem social, não é verdade isso que muita gente pode pensar. Mas faça uma faça olhos moucos, como se diz, faz de conta que fiscaliza e não fiscaliza, né? Puxa vida, qual é a posição do prefeito? Ele é a favor ou ele é contra? Se ele entende, né? Ele não quer se responsabilizar, mas então ele deixa o pessoal trabalhar, faz de conta que fiscaliza. Ninguém da imprensa nesse sentido, eu acho que a imprensa está do lado da economia também, ninguém vai chegar a colocar faca no prefeito, e nem o Ministério Público, né? Nesse sentido, porque é preciso que para esse mimimi, né? Todo mundo quer e seja mais dinâmico nesse sentido. Não no sentido da violência, mas no sentido de parar de frescura, né? Eu acho que tem que trabalhar, sim. É preciso que tome uma posição mais firme, aí a questão dos prefeitos que são contra, e inclusive, né, rompam as barreiras aí porque se é um decreto e ele não é real, ele é inconstitucional, é simples. Olha, o decreto não funciona, nós estamos em desacordo, o que está esperando então para abrir o comércio? Abra o comércio e depois prove. É muito simples, se eu fosse o prefeito, não, olha, os números estão errados, nós não estamos na bandeira vermelha. Então, portanto, pode abrir o comércio, nós temos os dados e nós vamos retroativamente, né? Qual é o medo, né? Nós não podemos ter covardia, então. Se a bandeira vermelha está errada, se os comerciantes acham que está errada, se o prefeito acha que está errada, deixa o comércio trabalhar e prova na justiça, pronto, acabou, né? É muita frescura, eu acho, né? Muito mimimi e o caso é urgente. As pessoas estão morrendo e morrendo também sufocadas pelo dinheiro que está faltando já. Eu acho isso, Edinho e Ivan, para terminar. Aliás, Cassina não, Brambila, aquele abraço e até mais, bom fim de semana. Abraço. Obrigado, volto sempre, meu irmão. Valeu. Igualmente. Bacana, né? Tá aí a participação. Então, Miguel Brambila, 12:05, bom final de semana pra ti, meu irmão. Eu quero dizer pra você parabéns, felicidades, muita saúde, né? Porque, afinal de contas, estamos completando 130 anos. Nossa cidade, Caxias do Brambila? Sul. Não, Caxias do Sul está completando 130 anos. E todos nós, né, Brambila? Inclusive você faz parte dessa história. Todos nós, traduzidos nesses mais de 600 mil habitantes, né? O BGE diz que é um pouquinho mais de 500, mas todos nós traduzimos o legado dessa cidade e cada um de nós representa um legado em cima disso. Parabéns para você, Miguel Brambila. Deixa o espaço para você fechar o programa, como sempre, né? E segunda-feira nós retornamos. Bom final de semana, meu irmão. Ok, vamos sobreviver até que para 130 anos, até que eu tô bem, né? Tô com uma carinha de 51, né? Parabéns, Brambila. Sou oriundo. Igualmente para todos nós, né? Sou caxiense nato, oriundo do Hospital Pompeia, né? Colaborei com 2 cidadãos a mais, daí um homem de 22 anos e uma menina de 11, né? Um nasceu no Círculo Operário, a outra nasceu no Pompeia, são outros caxienses, né? Então, e os que vieram são acolhidos, né? Todos felicidades para Caxias, vamos vencer, coragem, né? Vamos nos motivar, dias melhores virão com certeza, Deus, né? Vai nos ajudar, vamos ter fé que isso vai passar. Muito obrigado a todos, parabéns Caxias do Sul, um bom final de semana a todos. Vem aí o Beat com meio-dia com a Melissa Bueno. Sabe Caxias volta segunda-feira. Um abraço, tchau. Valeu, obrigado. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.